Eu gostaria de dar um passo para trás para lembrar duas coisas, que são curiosidades que eu acho que são, às vezes são importantes na vida da carreira da pessoa. Primeiro que, obviamente, quando eu fui convidado para ser assessor, eu já tinha sido promovido para a entrância especial, na época que era na capital, né? Eles acabaram com os cargos de terceira entrância na capital e transformaram esses cargos em cargos de entrância especial, portanto, eu me tornei promotor de entrância especial. Mas, como eu dizia, né, quando o Dr. Quintanilha me convidou, ele era um homem muito solene, muito formal, né, um homem distante. Passado ali uns 4 ou 5 meses, um dia eu criei coragem e perguntei para ele, Dr. Quintanilha, como é que o senhor me escolheu para ser assessor? Né? Desculpa, é uma curiosidade que eu tenho, porque eu tenho vivência institucional, né? Ele falou, sabe o que é? É o seguinte, quando vagou aqui o cargo de assessor, começaram a querer botar fulano, aquelas coisas internas, não sei o que lá, e eu falei, olha, quem vai ser meu assessor vai ser Antônio Araldo Ferraz Dalpozo. E o pessoal quase caiu de costas, porque ninguém sabia quem era. Falei, esse cara é promotor? Eu falei, é promotor, sim, vai ser ele. Eu falei, como é que o senhor sabia disso? Ele falou, porque o meu avô é enterrado em Nuporanga. E eu fui lá uma ocasião, em Finados, o senhor não estava lá. Mas me falaram tanto da sua obra lá em Nuporanga que eu nunca mais esqueci seu nome. E você veja que a história, então, são os laços do destino, né? Vai costurando, costurando, e a coisa... E por isso é que ele me escolheu, pelo trabalho social que eu tinha feito lá em Nuporanga. Pois bem, continuando o que a gente vinha desenvolvendo, fizemos esse Congresso Nacional, teses sobre o Ministério Público foram apresentadas, não é? E o passo seguinte era buscar vamos dizer assim, uma minuta, né, de Constituição, de texto constituinte, que agradasse a gregos e troianos para a gente poder trazer a unidade nacional em torno desse texto. E, para isso, nós convocamos uma reunião na cidade de Curitiba, acho que foi junho de 86, era campeonato do mundo, tinha a Copa do Mundo correndo, Zico perdeu um pênalti, a gente paramos a discussão para ver Zico perder um pênalti. E ali, lá em Curitiba, nós fizemos um debate entre todos os representantes do Ministério Público do Brasil inteiro e dos procuradores da República, para poder formar um texto. Mas havia uma questão que dividia as águas, que era o problema da advocacia, porque muitos ministérios públicos estaduais e o Ministério Público Federal exerciam simultaneamente a advocacia e o Ministério Público. E nós, aqui de São Paulo, achávamos isso, como acho até hoje, um verdadeiro absurdo. Mas para poder fazer uma questão assim, fazer uma solução de compromisso, né, nós separamos o Ministério Público Estadual de um lado, o Ministério Público Federal do outro lado, eles continuando a advogar e nós proibindo a advocacia para o Ministério Público Estadual. Este documento passou a ser conhecido como a Carta de Curitiba, que foi o documento base com o qual a gente saiu para a Constituinte. Logo depois, instaura-se a Assembleia Nacional Constituinte. Eu fui promovido a procurador de justiça, acho que eu já era procurador quando fui promovido a procurador de justiça. E acontece que, do ponto de vista profissional, a minha carreira foi muito sui generis no Ministério Público, porque havia e existe ainda uma legislação
que foi criada naquela época, que o presidente de associação, ele ficava livre do trabalho forense para poder se dedicar somente a isso, e assim também da Confederação Nacional, como também os secretários executivos. Então, a minha função de Ministério Público mesmo, como no processo, não foi muito grande, porque eu sempre estive em cargos de administração ou de chefia, né? Bom, Quer parar um pouquinho? não, instaurada a Assembleia Nacional Constituinte, não é? Nós desenvolvemos um trabalho que envolveu o Brasil inteiro, né? Muita gente ajudou, muita gente colaborou, foram momentos de grandes tensões, de grandes angústias. Eu tive a honra de fazer a primeira audiência pública da Constituinte de 88, foi sobre o Ministério Público. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso. E essa história da Constituinte, com as suas angústias, as suas alegrias, tudo isso consta de um livro que escrevemos em conjunto, eu, o Walter Paulo Sabella e o José Emanuel Burle Filho, que participamos mais intimamente desse momento. E esse livro, graças à memória incrível do Sabella, né, que não esquece nada, é um arquivo impressionante, conseguimos recuperar, né, momentos. Eu tinha muita coisa que eu não me lembrava mais, né, mas o Sabella lembra, não só lembra, como tem documento, como guarda tudo, é uma coisa impressionante. Então pudemos reconstruir aquela história que está escrita nesse livro, com seus detalhes todos, de tudo que aconteceu, das peripécias que vivemos naqueles 2 anos. E o que mais marcou para o senhor naqueles 2 anos? O que mais me marcou é que o pessoal que fez a Constituição, a maioria não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Não sabia, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Afonso Arinos, que tinha sido constituinte em 46, foi constituinte em 88, levantou-se da tribuna com todo o seu saber jurídico e tal, para defender uma norma na Constituição que a vida toda existiu, que é uma regrinha que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso é tradição do Estado democrático, do Estado de Direito, enfim, é uma história, enche livros sobre essa pequena frase. E lá o Afonso Arinos debatendo esse assunto. E eu tinha um crachá que me permitia circular no plenário ali do Congresso. E eu comecei a ouvir umas conversas, né, de um pessoal dizendo o seguinte: bom, nós não vamos poder votar isso. Isso aí está errado. Se nós estamos querendo cortar as mordomias, os caras põem esse direito adquirido, os caras vão alegar direito adquirido e vamos perder nosso trabalho. Como se fosse possível alegar direito adquirido contra a Constituição, né? Claro que não se pode. Eu estava andando ali, encontrei o Ibsen Pinheiro, sobre quem eu vou abrir um parênteses daqui a pouco, e falei: Ibsen, estou vivendo uma coisa incrível, vai ser aprovada, mas precisa ser unanimidade, isso é uma vergonha na comunidade jurídica nacional, uma norma dessa não ser aprovada por unanimidade. Falei: espera um pouquinho. Chegou lá perto lá dos caras, ele conhecia todo mundo, chegou para um deputado e falou: escuta, aquele empréstimo que você fez do Banco do Brasil, você está pagando ainda? Estou. Rapaz, se não aprovar isso aí, o Banco do Brasil vai aumentar, vai triplicar isso daí, porque aí não tem coisa a julgar, se não tem, você vai ver. Não tem direito adquirido? Não diga. Ah, você vai ver. Ah, então nós estamos tudo a favor disso. Ô, vem cá. Com isso, todo mundo ficou a favor dessa norma, e o latim e a sapiência do Afonso Arinos, né, não resistiu a uma questão particular. Então, a gente que acompanhou a Constituinte, a gente vê que é uma coisa incrível. Eu não sei como dá certo.
é um mistério que isso acabe acontecendo. Mas durante esse período, só para encerrar o que eu tinha, o parênteses que eu abri, nós tínhamos lá na Constituinte 36 deputados, entre deputados e senadores, que eram membros do Ministério Público, que foram eleitos para a Constituinte. E dentre eles, o Ibsen Pinheiro. O Ibsen Pinheiro era promotor no Rio Grande do Sul, uma capacidade intelectual muito grande, uma pessoa extremamente inteligente, perspicaz, um político super habilidoso, enfim. E ele transformou o gabinete dele no nosso gabinete da CONAMP, da Confederação Nacional do Ministério Público. E, sinceramente, graças a ele, muita coisa pôde ser feita. Então, quero aqui deixar também registrado, né, o eterno agradecimento de nossa equipe toda ao Ibsen, que foi uma pessoa importantíssima, ao lado de outros, né, que também ajudaram muito. Mas se todo mundo ajudou, o Ibsen sobressai bastante nessa linha. Bom, Constituinte aprovada, Constituição aprovada. Volto aqui para São Paulo, porque precisávamos trabalhar na Constituinte estadual, né? Foi outra luta, outra briga, envolvemos todo mundo, mas graças a Deus aqui foi mais fácil, porque o que estava lá não podia ser contraditado aqui, então foi um pouco mais simples. Mas quando o senhor chegou, né, quando a equipe voltou, o grupo voltou para São Paulo com a Constituição aprovada, como é que foi? Como é que o Ministério Público recebeu o grupo? Eu acho que foi uma coisa fantástica, né? Porque ninguém podia imaginar que nós íamos conseguir emplacar a Carta de Curitiba. E a Constituição deu muito mais do que a Carta de Curitiba. Então, realmente foi um passo extraordinário, e eu posso dizer com segurança que no mundo inteiro não tem um Ministério Público tão fortalecido quanto é o do Brasil. Foi realmente uma coisa... E todo mundo, naturalmente, entusiasmadíssimo com isso. Foi uma festa, né? E aí todo mundo foi ajudar aqui na Constituição Estadual, porque cada deputado é de uma região, então os promotores da região, das regiões ajudaram, enfim. Aqui a coisa andou. Depois da Constituinte de São Paulo, daí veio a Lei Orgânica, né? A Lei Orgânica Nacional. Aí precisávamos, porque a Constituição previa uma Lei Orgânica Nacional. Por quê? Para que todos os ministérios públicos tivessem uma estrutura básica igual. E depois, cada estado fazia a sua lei orgânica estadual com as especificidades que cada estado exige, dadas as diferenças demográficas, econômicas, etc. Até então não tinha lei orgânica? Não tinha, tinha uma lei orgânica. Não, tinha uma lei orgânica, mas a Constituição anterior dizia apenas assim: o Ministério Público será organizado nos termos da lei, uma coisa assim. E aí tinha uma lei orgânica nacional, mas que não garantia nada, entendeu? Com a Constituição, outras... A Constituição, sim, porque aí a gente criou essa lei orgânica nacional, foram dezenas de horas de reuniões da Confederação, que todo mundo precisava dar palpite, né? Mas conseguimos fazer a lei orgânica nacional para dar aos ministérios públicos uma feição muito parecida. Hoje os ministérios públicos são muito parecidos, né, graças a essa lei orgânica nacional. Bom, logo em seguida aconteceu o seguinte: o nosso procurador-geral, que era o Cláudio Ferraz Alvarenga até então, foi escolhido o governador Orestes Quercia convidou-o para ser chefe da Casa Civil do Palácio dos Bandeirantes. E naqueles tempos, né, esses convites, até hoje, mas naquele tempo especialmente, esses convites eram difíceis de ser recusados. E ele acabou indo e vagou-se o cargo de procurador-geral. E nesse momento, então, os meus amigos, os procuradores, acharam que estava na minha vez de ser procurador-geral. E eu, claro que eu queria ser procurador-geral, não escondo, eu nunca fui hipócrita de dizer, não, queria sim, queria muito. E acabei sendo procurador-geral.